porque esse contexto é um contexto que favorece o incesto. Percebam que esse é um contexto bastante complicado para uma família se estruturar, porque a gente está falando de crianças muito carentes, crianças que vêm de contextos de muito sofrimento, negligência, né? Essas crianças adotadas, ela adotou muitas crianças, né? E que já chegavam mais velhas, ou seja, com uma história, e são trazidas então, tendo perdido seus pais, ou enfim, tendo sido abandonadas, a gente não sabe a história de cada um deles, mas trazido para um lar em que eles não são recebidos por dois pais, por um pai e por uma mãe, né? Mas por uma mulher que tem vários outros filhos inclusive biológicos de outro casamento, de outro pai que ainda existe, e que tá com esse cara que convive com a família, que é o marido, o namorado da mãe, mas que não é bem um pai para eles. Então vocês vejam que os papéis não estão bem definidos, os lugares então ficam confusos, as barreiras e limites elas ficam mal estabelecidas. Então isso gera um contexto muito propício para transgressões, para que limites não sejam respeitados, não só porque eles não são valorizados, mas porque às vezes eles não são vistos pelas crianças. E os adultos às vezes podem ter dificuldade de reconhecer também isso, como a gente vai ver que possivelmente pode ser o que aconteceu com o último. Como a gente viu no próprio caso da Flor de Lis, além de toda a questão, né, homicida, a gente viu que havia muita confusão sexual dentro da casa deles, porque irmãos tinham relação sexual entre si, tinham relações afetivas de forma complicada, porque esse contexto é um contexto que favorece o incesto. O incesto precisa ter relações muito bem organizadas para você poder entender que as barreiras estão bem estabelecidas. Nesse caso, a gente está falando de um terreno muito complicado aqui para as crianças e adultos entenderem qual é o seu papel.